E aí, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel e seja bem-vindo ao meu canal. E para hoje teremos a segunda parte do primeiro vídeo do canal, onde eu havia falado sobre Hellboy Estranhas Missões, que é um livro que eu curti pra caramba ler. Na verdade, eu curto pra caramba o personagem em si. E como eu havia falado no primeiro vídeo, sério, é um dos melhores material que tu pode ter pra conhecer o personagem, porque aqui tem praticamente a essência dele. Então, eu mantenho o que eu havia dito no primeiro vídeo. E bem, como eu tinha mencionado no primeiro vídeo, a Mitos tinha lançado um segundo livro aqui no Brasil, que no caso é o Hellboy Ainda Mais Estranhas Missões, que é um livro que eu gostaria muito, mas tipo, muito mesmo de comentar sobre ele hoje. Ele é um livro que foi lançado até recente aqui no Brasil, se eu não me engano. Tipo, se eu não me engano, ele é de 2021 ou 22, mas de qualquer forma eu fui ler ele esse ano. Inclusive, eu acho que eu até sou o primeiro cara a vir fazer um vídeo sobre ele por aqui. Então, no primeiro vídeo eu havia começado falando da capa, e aqui não vai ser diferente, porque caramba, esse dourado ficou simplesmente lindo, sério, combinou pra caramba com o personagem. Na verdade, essa capa me remete bastante também ao segundo live action do Hellboy, que é o Hellboy e o Exército Dourado. Tipo, eu curto pra caramba esse filme também. Então, Hellboy, ainda mais estranhas missões. Ele é um livro de 225 páginas, com 16 contos e 18 autores, ao contrário do primeiro livro que possuía 17 autores. E eles mantiveram aquele mesmo negócio de chamar um convidado especial, que no caso, o primeiro livro chamaram Mike Mignola, que é o criador do personagem. E aqui eles chamaram um outro cara que também marcou muito na história do personagem. Mas eu vou deixar pra falar sobre ele mais pro fim do vídeo, mais pela surpresa mesmo. Então, começando pelos contos, pelo menos os que eu achei mais interessante aqui. Vamos começar com o primeiro, que inclusive é sim o primeiro capítulo do livro, na verdade, que é a Irmandade das Armas, que é um conto escrito pelo Christopher Golden, que, sim, ele aparece sim no primeiro livro, junto do Mike Mignola, os dois se juntaram para escrever uma história, inclusive eu achei uma das histórias mais legais do primeiro livro, e aqui não é diferente. Para ser sincero, eu acho que ele é o escritor, tanto do primeiro livro quanto do segundo, que mais entendeu o personagem. Porque eu lendo a história, eu achei bizarro o fato de, tipo, parecer que eu tava lendo uma história do próprio Mike Mignola. Sério, eu ia lendo e só imaginando os quadros desenhados pelo Mike Mignola. E falando nisso, eu havia esquecido de mencionar também no primeiro vídeo, mas tanto no primeiro quanto no segundo, tem ilustrações do Mignola. E cara, é o traço do Mignola. É simplesmente lindo, eu curto pra caramba o trabalho dele e, cara, é demais poder ver isso aqui também, tá ligado? Então, voltando ao Christopher Golden e a história dele, é praticamente um faroeste paranormal. Eu diria que é até a fusão do filme O Sexto Sentido com o filme do Clint Eastwood. Qualquer filme de faroeste dele, na verdade. E na história, a gente vê um fora da lei fugindo do xerife, e bem na hora que eles estão se enfrentando, a história vai lá e corta. Tipo, do nada vai pra uma cena num bar e tu fica tipo, tá, beleza? O que foi que eu li aqui? Tipo, que corte abrupto foi esse na história, tá ligado? Daí, tá, deve estar se perguntando, Hellboy, funciona com faroeste? Cara, o Christopher Golden simplesmente deu um jeito disso funcionar muito bem. O desenrolar dessa história é absurdo de interessante. E eu acho que um dos momentos que eu mais gostei foi o momento que o Hellboy aparece. Porque, tipo, pra mim, eu não tava esperando o momento, pra mim foi uma baita surpresa. Porque do nada, quando a minha mente deu aquele boom, que sacou que era o Hellboy naquela cena, daí eu fiquei, caramba, sério, é uma história muito legal, o desenrolar dela te prende e, cara, é a primeira história, cara. Simplesmente é incrível. Então, vamos passar para a segunda história agora, que é de um feiticeiro em fuga. Essa história eu achei ela mais legal mais pela tensão dela. Porque é o seguinte, o Hellboy, ele foi chamado para resolver um caso numa cidade onde tem um nevoeiro que tá deixando as pessoas agressivas. Mas, tipo, agressivas ao extremo de atacar umas às outras, tá ligado? E, cara, ela me lembrou muito algo como Silent Hill e também o Nevoeiro, mas, cara, tu vai lendo ela, pelo menos assim, no primeiro momento, tu vai esperando uma coisa e quando tu chega lá no finalzinho, tu vê que é outra. Eu acho que é por isso que essa é uma das histórias que eu mais curti aqui do livro. Mas eu acho que o que eu posso falar dela sem dar spoilers é isso. Porque eu até posso fazer um vídeo mais pra frente, tipo, contando sobre cada conto, mais a fundo neles, assim. Mas pra isso eu quero falar mais por cima mesmo. E bem, tem duas histórias que eu gostaria de falar agora.
duas juntas só por causa, bem, são histórias do Abe Sapien, que, cara, se tu conhece o universo do Hellboy, é um dos melhores personagens que tem, tão misterioso quanto o Hellboy é o Abe, porque, tá, tudo bem que depois que o Mignola lançou o BPDP, a gente descobriu bastante coisa do personagem, mas, cara, de início, o passado do Abe é praticamente nublado pra gente. Tipo, tá, tem aquela origem que eles mencionam no filme, aqui também e tal. Mas, cara, de resto a gente não sabe quase nada do personagem. Daí o Mignola lançou o BPDP, que daí aprofundou de vez, assim, bastante coisa do passado dele. Inclusive, recomendo bastante vocês lerem o BPDP, porque, tipo, é um bom material do universo Hellboy, explora bastante de todos os personagens do universo, do Hellboy pelo menos. E, cara, é muito da hora também. Mas vamos focar no ainda mais estranhas missões. Cara, as duas histórias aqui do Abe, eu acho que são as melhores, tipo, as mais da hora que tem aqui no livro. Porque, cara, nessa primeira história que eu vou mencionar aqui, que é A Fundo no Dilúvio, tá o Abe, o Hellboy e a Liz tentando resolver um caso misterioso numa cidade onde houve uma inundação e começa a aparecer umas criaturas muito bizarras. E eu acho que é aí que a história fica da hora. Por causa que quando as criaturas se deparam com o Abe Sapien bem na frente delas, tipo, elas começam a falar umas coisas estranhas e tu sente uma tensão. Cara, o que eu acho do Abe, tipo, eu acho da hora assim do Abe, além do passado, é porque, tipo, sei lá, parece que toda vez que ele encontra alguma criatura assim aquática, elas parecem temer ele, porém ele não sabe o motivo, tá ligado? Porque, tipo, ele não conhece o passado dele, ele, tipo, não lembra. Cara, essa foi a melhor parte assim da história pra mim. E, claro, eu gostei também foi de ver um pouco mais da amizade entre os três, porque é da hora ver eles fazendo qualquer outra coisa, tipo, não seja focado só no trabalho deles, tipo, tem um momento que eles estão comendo pizza e, tipo, curtindo junto, tá ligado? É da hora ver esse tipo de coisa. Mas, cara, a outra história que eu quero mencionar do Abe, que é a música aquática, essa história, tipo, arrebentou muito. Porque, cara, o jeito que ela foi escrita, mas foi escrita tão bem, que eu me senti dentro do pesadelo, porque, cara, o lance da história é que o Abe, ele tá tendo um pesadelo, daí ele tá, tipo, meio que numa cidade aquática, assim, e lá tem uma criatura que é de uma espécie em extinção. Inclusive, ela ataca o Abe e culpa ele pelo fato da espécie dele ter acabado, tá ligado? Cara, é uma história tensa e tu se sente preso num pesadelo de verdade, cara. E, cara, é uma das melhores, tu precisa muito ler ela. E uma outra que me surpreendeu bastante, por mais que eu acredite que, sei lá, talvez algumas pessoas não dêem muita bola pra ele quando forem ler, mas a história que eu quero falar aqui é o Depoimento Vampiresco. Cara, é uma história de comédia com o Hellboy. Simplesmente funcionou. Eu achei ela muito engraçada. Porque, tipo assim, tá o Hellboy querendo matar um vampiro. Só que no caso, o vampiro. Cara, o conceito de vampiro na verdade mudou muito de uns tempos pra cá. Principalmente depois de Crepúsculo, tá ligado? Então, digamos que as pessoas veem o vampiro de outra maneira. Tanto que o vampiro processou o Hellboy aqui nessa história pra impedir o Hellboy de chegar perto dele. Daí o lance é que o Hellboy tem que ir atrás de um advogado pra conseguir vencer na justiça e ele poder matar o vampiro. Cara, é muito divertida, é engraçada, eu acho que é, cara, é mais uma história que vale muito a pena. Parando pra pensar, eu acho que eu até gostei mais do segundo livro do que o primeiro. Por mais que, tipo, não tenha uma história tão bizarra quanto foi a quebra-cabeças no primeiro livro, que, cara, aquilo foi um trauma praticamente. Mas, cara, Depoimento Vampiresco, tu vai curtir pra caramba, tenho certeza que tu vai se divertir com ela. E. Ah, uma das mais interessantes aqui é o Ato de Misericórdia. Que é, cara, esse conto, sei lá, dá uma emoção muito. Ai, muito forte, sabe? Porque, tipo assim, tá o Hellboy, tá num dia de lazer dele comum, assim, só vendo televisão e tal. Daí do nada ele recebe uma mensagem, na real, da pior maneira possível, porque aparece uma criatura, tipo, quebrando o vidro dele e dizendo que, tem um vilão lá das antigas que quer muito se vingar de ti, sequestrou uma galera e tudo mais. Daí, só que o lance é que o Hellboy, ele não faz ideia de quem é esse cara que tá querendo se vingar dele. Porque segundo ele,
O lance dele é chutar tanta bunda que ele não, tipo, pra ele não faz diferença, tá ligado? Ele não tá nem aí, cara. É mais um dia normal pra ele. E, cara, quando eles se encontram, assim, o diálogo entre os dois é muito legal, assim. Tipo. Cara, Ato de Misericórdia chega a ser uma história, tipo, até linda, na verdade, assim. Mas só lendo pra tu entender o que eu quero dizer aqui. Simplesmente eu considero uma das melhores histórias que eu já li do Hellboy. Tá lá junto com as minhas favoritas do personagem, praticamente, porque, cara, é emocionante essa história. E, cara, vamos falar de Sangue e Barro. Que, como eu falei no primeiro livro, eles também fecham arcos de alguns personagens, como eu falei lá do Comandante Liberdade. Aqui nessa, eles fecham o arco do Lagosta Johnson, que é um personagem mega famoso, assim, pra todo fã de Hellboy. Quem tá ligado quão legal esse personagem é, sabe? Mas, tipo, cara, o lance é que aqui ele conta como é que foi a última missão do Lagosta Johnson e como ele morreu, na verdade. Que é uma coisa que, tipo, quando a gente vai ler lá o Verme Vencedor, a gente só sabe que, o Lagosta morreu e tal. Mas a gente não sabe como é que foi a morte dele. E aqui conta. Só que, claro, não é focado nisso. Ela é focado no Roger, que é um dos personagens mais legais. Na real, Hellboy só tem personagem bom, pra ser sincero. Cara, todos os personagens são interessantes. O Roger, por mais que ele ficou de fora dos filmes, cara, é um baita personagem. Eu espero sim que ele apareça em algum filme do Hellboy futuramente. E essa história, tipo, é um conflito, por causa que ele encontra... O lance do Roger é que ele é um homúnculo. E ele encontra um outro homúnculo nessa história que tá querendo se vingar dos alemães por causa da Segunda Guerra. Só que, tipo, se passa praticamente nos tempos de hoje. Tipo, a guerra já acabou, cara. Tu não precisa se vingar. Daí ele fica nesse conflito com outro homúnculo. É muito legal essa história também. E eu acho que eu também já posso passar pra história do convidado especial, que no caso é o Guilherme Del Toro, o grande diretor dos dois primeiros filmes do Hellboy. E cara, a história dele aqui é Dentes Saborosos. Cara, essa história, ela é interessante porque, tipo, o livro, ele foi lançado em 2004, ou seja, no mesmo ano que o primeiro live action do Hellboy. Então foi alguns anos antes do segundo filme do Hellboy. E se tu se lembrar bem, lá naquele filme aparece as fadas do dente também, só que, tipo, são bizarras pra caramba, né? Daí, cara, nessa história aqui do Dentes Saborosos, o legal é que, tipo, o Guilherme Del Toro é a primeira vez que ele bota as fadas do dente no universo do Hellboy. Elas sequestram umas crianças, então, tipo, cara, vai dar ruim e o Hellboy tem que ir lá salvar elas, tá ligado? Porque, tipo, as fadas do dente no universo do Hellboy são bizarras demais, tá ligado? Não são nada bonitinhas. E é massa, esse lance do filme por causa que, no caso, o Guilherme Del Toro praticamente tá homenageando essa história no filme dele, cara. Então, por isso que eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse livro aqui. Cara, é uma história, tipo, que lembra muito, como é que eu posso dizer? Bem aqueles contos de fada antigaço, assim, tipo, mais tenebroso, tá ligado? E o Guilherme Del Toro, ele consegue transmitir isso tanto pro visual, tá ligado? E aqui na história não foi diferente também. É a última história do livro, eu acho que tem, tipo, umas 5 páginas. É bem pouquinho, assim, mas, tipo, ela é uma das melhores, assim, tu vai curtir pra caramba. Tem o Guilherme Del Toro, ele arrebenta. E bem, o que eu acho que eu poderia falar do livro é só isso. Ou melhor, tudo isso, na verdade. Como eu disse, eu acho que eu curti ele mais ainda do que o primeiro livro. Então, fica a minha recomendação: Hellboy, ainda mais Estranhas Missões. Cara, é muito da hora. Tu não precisa necessariamente ler o primeiro pra tu ler ele. Tu pode ir direto nele que tu vai curtir pra caramba. Ele mantém aquele lance de ter a essência do personagem aqui. E cara, só escritor da hora. Tanto no primeiro quanto no segundo, os caras arrebentam demais. São boas histórias de terror. Eu curto pra caramba o personagem e, cara, é um dos melhores material. Então, bem, eu espero que você tenha curtido o vídeo. E se puder também deixar uma curtida aqui embaixo, se inscrever também, eu ficaria muito feliz. E um forte abraço a todos e obrigado por assistir. Falou!